Vamos para a nossa aula de exercícios relativo a motores monofásicos. Preparei algumas questões aqui para vocês, para a gente ver algumas do tipo que cai dele. Olá pessoal, vamos fazer alguns exercícios relativos ao assunto de motores monofásicos e correção do fator de potência, além de partida de motores. Coloquei algumas questões no estilo que normalmente costuma cair em provas de concurso e até por isso eu coloquei como as questões desse trimestre. Aqui nós temos uma questão simples que dá os dados do motor monofásico de 2 cavalos, rendimento de 82%, deu a tensão 125 volts, deu a corrente de 16,7 A. E a questão pede para calcular a potência aparente e o fator de potência. Usando nossas fórmulas básicas, mas antes a gente separa os dados fáceis aqui para a gente. Potência de 2 cavalos, rendimento de 82%, tensão de 125 volts, corrente de 16,7 A. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a potência útil para a potência ativa, ou seja, a gente vai tirar as perdas elétricas e mecânicas do motor, que é a potência ativa vista pela fonte que fornece energia ao motor. A fórmula está visível aqui. Substituindo os valores, lembre-se que um cavalo são 736 watts, ou seja, nós temos 2 vezes 736, dividido pelo rendimento que é 0,82. Prosseguindo com o cálculo, nós temos que a potência ativa é de 1795,12 watts. Potência ativa do nosso motor. Essa é a potência elétrica que o motor utiliza a partir da fonte para fazer o trabalho dele e para vencer também as perdas que são normais no sistema. Você tem as perdas mecânicas, a resistência do ar e também dos rolamentos, além das perdas elétricas nas bobinas do motor. Bem, agora vamos calcular a potência aparente, que é a corrente vezes a tensão. Corrente de 16,7, tensão de 125 volts. Nós encontramos, então, um valor de potência aparente de 2087,5 volt-ampere. Como essa era uma das perguntas da questão, já temos uma parte respondida. Com os dados da potência aparente, nós podemos encontrar o fator de potência. Mas é uma fórmula simples que espero que já seja conhecida. A potência ativa é potência aparente vezes o fator de potência. Assim nós encontramos 1795,12 igual a 2807,5 vezes o fator de potência. O fator de potência encontrado é de 0,86. Assim nós temos as duas coisas que a questão pediu. Potência aparente de 2087, fator de potência 0,86. Questão de número 2. Aqui é uma questão onde você tem que calcular a corrente do motor. O motor é um monofásico de 3 cavalos, o rendimento é 78%, fator de potência de 0,81. A tensão é 127 volts. Bem, da mesma forma que fizemos na questão anterior, a potência útil, 3 cavalos, rendimento 78%, fator de potência de 0,81, tensão de 127 volts. Substituindo na mesma fórmula como nós fizemos da vez passada, 3 vezes 736, dividido pelo rendimento, que é 0,78, nós vamos encontrar a potência ativa de 2.830,77 watts. Essa é a nossa potência ativa.
Agora vamos substituir na nossa fórmula da potência do motor monofásico. Potência é tensão vezes corrente vezes o cosseno, que é o fator de potência. Lembre-se que no motor monofásico eu só tenho uma tensão aplicada nas bobinas dele. Pode ser tensão fase-fase ou fase neutra da fonte. Você tem que pensar nisso. Nas duas questões que nós fizemos, essa tensão foi dada de forma direta. Em algumas questões, pode ser que essa informação venha de forma indireta. Agora, substituindo os valores que nós já temos na equação, nós vamos chegar à resolução assim, 2.830,77 de um lado, do outro lado a corrente vezes a tensão e o fator de potência. Fazendo esse cálculo, nós encontramos a corrente de 27,52 amperes. E esse foi o dado pedido para ser calculado na questão. Assim nós finalizamos essa questão de número 2. Conforme eu tinha adiantado, a questão 3 ela não vai te dar a tensão de forma direta. Você tem o esquema de ligação do motor e você tem dois instrumentos e além disso ele deu o fator de potência e o rendimento. Aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho. Veja que nosso motor está ligado entre a fase S e o neutro. O voltímetro ele está dando a tensão entre duas fases, S e T. Isso tem que ser levado em consideração, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, corrente de 7,6 A, a tensão do voltímetro 380 volts, fator de potência de 0,83 e rendimento de 0,8. A nossa fórmula da potência do motor monofásico. Aqui, quero que você lembre que a tensão fase-fase é raiz de 3 vezes a tensão fase neutro. Só que ele nos deu a tensão fase-fase e o motor está ligado entre fase e neutro. Então eu vou dividir o 380 pela raiz de 3, que nos dá 220 volts. Substituindo isso na equação, 220 vezes a corrente, 7,6, vezes fator de potência 0,83. Nós vamos encontrar uma potência ativa de 1.387,76 watts. Esse foi o valor pedido pela questão. Além do valor que a questão pediu, vamos aproveitar para calcular a potência útil, já que nós temos o rendimento do motor. Se eu tenho a potência ativa, eu tenho o rendimento, basta multiplicar para encontrar a potência útil. Perceba que a potência útil ela é menor do que a potência ativa, porque a potência ativa inclui as perdas. Como já falamos antes, as perdas mecânicas e as perdas elétricas. As perdas mecânicas, que são atrito, tipicamente resistência do ar, além das perdas elétricas, que são as perdas por efeito Joule, além de outras perdas que acontecem na conversão da energia em energia mecânica no funcionamento do motor. Então, a potência útil menor do que a potência ativa. 1.387 para a potência ativa, que nós tínhamos calculado, a potência útil 1.110, que dá mais ou menos 1,5 cavalo. Faltou a unidade aqui, watts. Agora vamos fazer algumas questões teóricas sobre partida de motor. Qual método de partida não reduz o torque em relação à partida direta? Lembrando que os dados do motor são feitos para ele funcionando na tensão e frequência nominais, e a partida direta ela vai ter essa característica. Todas as outras partidas elas vão alterar de alguma forma a curva entre o torque do motor e a rotação. Lembre-se que soft starter, estrela triângulo e partida compensada são partidas que partem com uma tensão menor. Neste caso, há uma redução do torque efetivo do motor. Então essas três estão fora. Partida sem carga. O fato de eu partir sem carga não significa que o motor está
com um torque de partida reduzido. Significa apenas que eu vou reduzir a corrente de partida para um tempo menor. Em vez de você gastar a corrente de partida para tirar toda a carga da inércia, você tira só o motor da inércia, a corrente de partida ela reduz muito mais rapidamente. Então, só nos sobrou o inversor de frequência, que é a resposta certa. O inversor de frequência ele pode reduzir o torque de partida dependendo da forma como você parte. Tipicamente, se você tentar partir o motor com uma frequência maior, o torque de partida vai ser menor. Porém, se você partir com uma frequência menor, naturalmente o torque vai ser maior. Questão 5. Que tipo de componente pode ser usado para construir um inversor de frequência? Lembre-se que o inversor de frequência ele vai ter a entrada em corrente alternada, ele retifica. Depois eu tenho que pegar essa tensão contínua e gerar uma outra tensão alternada. O SCR ele pode até ser utilizado na parte do retificador, mas para gerar a frequência de saída, ele não é muito útil. Nem o TRIAC, nem o DIAC. O TBJ ele é utilizado para ganho de corrente em circuitos de tensão mais baixa. Normalmente ele é utilizado para tensões na faixa de 5, 12 volts. Nos sobra o GTO, a sigla para Gate Turn-Off, que é um tipo de tiristor que era utilizado para inversão de frequência antes da invenção dos IGBTs, que são o componente mais atual. Mas para a questão, nós temos o GTO como única alternativa, já que não temos os IGBTs. Por fim, nós temos a questão 6. Para corrigir o fator de potência, costuma-se utilizar capacitores. Qual é o efeito prático? Além do aumento do fator de potência, se o fator de potência for indutivo, você não vai mexer no rendimento do motor, nem no torque, nem vai haver uma redução de tensão. Normalmente, em cargas fortemente indutivas, você tem até um aumento de tensão, e nem no consumo de energia ativa. Você vai reduzir a corrente do motor. Na verdade, é exatamente isso. Quando você faz a correção do fator de potência, você reduz a corrente. E, naturalmente, isso reduz a perda por efeito Joule antes do circuito e tem um aumento que pode ser sensível a considerável na sua carga. Assim, nós finalizamos essa aula de exercícios. Muito obrigado.